Vamos agora pra mais uma megalomania da White Fox, que eu tenho medo que isso vai ser a longo prazo, porque temos Sengoku Yoko num estúdio, né, na White Fox aqui, que prometeu 3 cores desse anime. Mas pelo menos eles já começaram a diluir, é um pouquinho menos medonho e tenebroso. Mas aqui temos a história do Jinka e da Tama, que são 2 irmãos, onde eles vivem num Japão feudal, onde existem yokais, né? Eles são chamados de... Esqueci o nome da nomenclatura dos yokais. Aqui são... Katawara. Isso, Katawara. Que basicamente são yokais. É basicamente demônio, coisa do tipo. E o Jinka odeia ser humano. E ele quer acabar com os humanos. Mas ao longo da história você vai entendendo melhor que eles querem criar uma espécie de uma paz, né? Uma harmonia entre essas duas raças ao longo da história e vendo que existem atrocidades nesse mundo criadas por humanos, fazendo experimentos com katawaras e outros eventos que vão respaldando esse mundo, respaldando essa aventura que eles vão vivendo. Então, basicamente, é uma história de uma jornada de aventura, onde você vai multifacetar conflitos por conta dos personagens que vêm e vão dentro do grupo. E, cara, é mais uma obra do... Eu esqueci de novo o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele. Satoshi Mizukami. Isso, obrigado! O Satoshi Mizukami, que recebeu o anime, ele não tem um histórico muito bom de ganhar anime, né? Vide o Lúcifer do Martelo, que a gente esquece que aquilo existiu. E o Mizukami é um cara incrível. E agora a gente consegue ver, de fato, uma obra boa dele sendo adaptada. E fico feliz por isso, né? Porque já não era sem tempo. E Mizukami tem muitas outras obras muito legais, mas felizmente não recebeu o mesmo destino de Sengoku Yoko. Felizmente não recebeu o mesmo destino sem o Kuyoko. Infelizmente. Ah, tá. Eu falei errado, perdão. Tudo bem. Mas aqui, cara, já é de destaque. White Fox está viva, respirando por certos aparelhos, mas ainda está viva. Porque, de fato, a gente tem uma produção bem decente para apresentar toda essa questão de cenas. Principalmente o diretor, que dava um certo medo, porque tudo que ele havia dirigido foi aquele Hou Shin-eng, que é extremamente corrido. Nossa. E aí, quando a gente vê o primeiro episódio, esse medo meio que desaparece, porque tem bastante preocupação com algumas cenas, um certo entendimento do que eles precisam focar ou não. Então, sim, tem algumas cenas mais amenas, um pouco mais desengonçadas, mas quando são os momentos de ápice dessa série, a produção entrega bastante. Maurício, o que você achou do Sengoku Yoko? É que eu não conheço. Você falou do Mizukami, eu não conheço muitas obras dele. Não passei perto de Lúcifer o Martelo, até pelo que vocês falaram, então eu falei, Vai pro mangá, o mangá é muito bom. O mangá é sensacional, mas infelizmente o anime... Mas assim, pegando o Sengoku Yoko como alguém que não conhece o histórico do autor e chegou aqui, caiu de paraquedas e pô, anime de lutinha, com essa questão mais mitológica japonesa e tudo mais, fala, ok, vou dizer que a produção, assim, acho que não dá pra dizer que é top de linha de temporada, mas quebra o galho, faz acho que dá pra dizer que faz o básico bem feito, não sei. Mas eu gostei muito, principalmente na metade final do Cur, dessa primeira temporada, na verdade. Porque é interessante como ele vai construindo algumas coisas muito por um clichê normal de anime, acho que ele é um Battle Shonen, não é? Sim, Ele sim, sim, era show, né? sim. Ele vai começando com isso. Ele tem um certo carisma inicial em relação a isso, em relação a essas questões de, pô, você tem um humano que odeia humanos e uma Katawara que gosta de humanos. Que não quer. E nisso você tem uma organização ali que tá meio que querendo atacar os Katawaras lá, que é uma organização meio de monges. Ok, vai indo,
vai lutinha, vai adentrando outros personagens no grupo, vai tendo umas construções interessantes. E ele vai pegando um pouco pelo carisma. E da metade pro final, bem, não dá pra falar o que aconteceu porque, né, sem spoilers aqui. Mas eu gostei de como ele foi desenvolvendo causa e consequência, principalmente da metade pro final. Pô, começa despretensioso, que legal. Esses personagens que eles antes são muito recalcitrantes a se se interagir, vão criando laços, você vai criando laços, você vai criando empatia. E isso vai construindo todo um senso de consequências e até de temáticas, né, conforme a obra vai avançando. E para combinar num final que ele é bastante interessante na perspectiva de que, bem, ainda vai ter mais 3 cursos, obrigado por ter quebrado a temporada aqui, né, porque inicialmente, se não me engano, a ideia era 3 cursos corridos, não era? Uhum. Obrigado por desistirem dessa maluquice, White Fox. Ainda mais porque vai ter reserva esse ano, então... Sim, eles estavam olhando o pessoal na UTI ali, tipo, só marca nos corredores do estúdio e falou: vai dar não, acho que vai ter que mudar o calendário. Fizeram bem em mudar o calendário. Mas, assim, é um roteiro bastante surpreendente, no sentido de... geralmente, o que a gente mais reclama em anime é, de novo, questão de causa e consequência, questão de desenvolvimento de personagem, questão de amadurecimento de personagem. E, bem, não dá pra dar spoiler pra falar o que aconteceu, mas é interessante como isso vai se desenvolvendo de um jeito pro anime, pra essa temporada acabar num clímax bastante interessante e que deixa muito instigado pra próxima. Espero que a qualidade continue assim, mas é bastante interessante como, novamente, a forma como ele vai desenvolvendo isso e vai desenvolvendo até essa questão que inicialmente é antagônica, humano Katawara, e vai dando bastante tons de cinza aos personagens. Isso também é uma coisa muito interessante que nós temos aqui. Você aparenta uma coisa mais binária no começo, mas que já dá indícios de que tem coisa ali no meio. Uma Katawara... Katawara e humano não se bica, mas tem uma Katawara que tá querendo ficar com os humanos e o humano que odeia... e humano que odeia humano, quer ficar com os Katawaras, você fala, opa, pera, tem coisa ali. E nisso, ele vai desenvolvendo e vai construindo de uma forma bastante interessante. Uhum. Cara, isso é muito legal, como o Sengoku Yoko, ele consegue te trazer essa dinâmica de, eu tenho escolhas, eu tenho perspectivas e a gente tá num grupo porque a gente tá arrumando pra lugares parecidos. E ele vai fazendo isso conforme a história vai andando. Essas correlações elas vão ficando um pouco mais finas, né? Porque você vê que a qualquer momento um personagem pode simplesmente sair da party porque fala, mano, não dá mais pra ficar aqui. Eu vou escolher outras coisas, mas meio que ainda eles vão mantendo aquela amizade, mantendo aquela compaixão entre eles, bastante empatia, porque existe de fato um mundo bem consequente e ações têm reações. Então você vê que os personagens são primeiramente estereótipos de personagens de Battle Shonen, mas aquilo tem mais profundidade, tem mais sentido, tem mais sentimento. Eu acho muito legal como o personagem aqui aprende pela dor, aprende pela perda, pela derrota. E por mais que ainda exista todo o lance de power play, e às vezes, tipo, o power play é jogado lá pra estratosfera, você não se perde tanto porque você fala, ok, você tá jogando a coisa lá pra cima, mas os eventos de fato estão sendo jogados lá pra cima. Então, enfrentar esse personagem agora é quase suicídio, mas não tem o que fazer. Não tem como você aumentar essa deadline. A deadline tá ali. E se você se propôs a dar cabeçada na parede sem ter nenhum nível de preparo, você vai ter que sofrer consequência daquilo. Então, eu acho legal como o Sengoku Yoko, ele vai acumulando eventos e esses eventos são geralmente muito perigosos. Sabe, o pavio vai ficando cada vez mais curto ao longo da história andando. E mais consequente em cima de tudo isso. No começo você fala, legal, nossa, me parece, sei lá, dá um ar de Inuyasha da vida.
Me dá um ar de animes de ação antigos que falavam bastante sobre era feudal e demônio. Tinha bastante isso antigamente. Hoje em dia quase não tem. Hoje em dia tudo isso foi trocado por Isekai, mas deixa pra lá. Volta pro anime feudal, pelo amor de Deus. Pois é. E aí, quando você vê que Sengoku Yoko, ele tem esse formato, ele tem essa pegada em cima disso, traz essa consequência, traz essa construção de personagem, num mundo bem incrível aos pequenos eventos, ao micro-universo que ele cria nessa etapa da história, você fala, nossa, cara, sabe, eu me envolvi, sabe, segui o jogo e foi indo. A produção faz o dele, a história, para um primeiro curso, teve uma construção muito interessante para parar num momento de virada da história, ou uma virada da história, e eu me senti muito satisfeito de assistir Sengoku Yoko. Eu ia dropar até, inclusive, Sengoku Yoko, porque eu já tava com tanto anime na temporada. Mas me deram aquela forçaçãozinha pro bem, né? Porque às vezes me dão aquela forçaçãozinha pro mal. Então, fico feliz por terem insistido de eu continuar Sengoku Yoko, e realmente foi um anime bem bacana. Eu acho que ele poderia ser só muito melhor se tivesse uma produção muito melhor também. Porque em âmbito de texto, eu acho que ele foi muito competente, equalizou tudo que precisava ali. Eu acabo dando um 8 pra ele. Pior que na parte de produção, eu acho que seria mais tipo se a Steph tivesse mais recursos. Porque Sim. tinha muita cena que eu vi e falava, cara, vocês estão na direção certa, e mesmo que fosse estático, ainda dava pra lapidar isso aqui de uma maneira muito interessante. Só que aí ainda o White Fox tá se recuperando, ainda tem o fator reserva vindo por aí. Uhum. Pelo que eu lembro, acho que é o mesmo grupo indo fazer essa temporada, inclusive. Jesus. Então, realmente é algo que vai ser bem mais ameno do que deveria, mas eles eu, pelo menos, saí muito satisfeito, mas ainda mais com os últimos trabalhos que a White Fox vem entregando. De graças a Deus que eles estavam, pelo menos, entregando algo decente. E pelo lado do Mizukami também, não tive nenhuma reclamação, apesar de talvez o início ter sido um pouco mais gradativo. É muito do que ele já escreve naturalmente, de criar com bastante contraste, trazer os estereótipos, só que eles funcionam muito bem entre si e tem uma conversa mais própria. Então muito do que você já vê no Mizukami e gosta, você vai ver aqui em Sengoku Yoko, só que agora animado por uma produção que dá pra chamar de anime, né? E eu também mantenho o 8. Eu acho que na segunda temporada e terceira que vai vir, dá pra ser ainda mais. Só não explode, por favor, White Fox. Eu acho que você tá pedindo demais, né? Porque se o povo vai ter que fazer ReZero, mais 2 temporadas de Sengoku Yoko. Deixa eu no meu corpo, Maurício, pelo amor de Deus. Não, pô, todo mundo aqui tem o seu momento de estragar as esperanças do coleguinha em relação à próxima temporada ter qualidade razoável. Sim. Todo mundo faz isso aqui. Sim, é a regra não dita do chá. Isso com certeza. Calma aí, paizão. A gente sempre tem isso. Pô, vamos botar fé. Mas a gente sabe que essa fezinha aqui não tem nem 1% de chance de acontecer. É uma merda, viu? Eu odeio o calendário de mundo de anime, cara. Puta que pariu. Mas, pela coisa, pelo menos o Rafa colocou. Pô, pelo menos a Steph tava com a cabeça e com dentro das possibilidades que eles tinham ali de não morrer de vez, eles conseguiram entregar uma boa obra. Assim, se eles quiserem atrasar mais 2 anos pra entregar a próxima temporada de Sengoku Yoko, eu não vou reclamar. Zero. Alguma. Já tá anunciado pra julho, paizão. O calendário já tá rodando. Pode atrasar. Esses calendários sempre atrasam. Porque, né? Pois é. Como é que seja? Falando dessa temporada, reitero tudo que foi dito pelo Tanner e pelo Rafa, e também fecho com 8. E um último detalhe, o Sengoku Yoko tem um cast muito bom. Principalmente o Soma Saito como o Jinka e o Ryohei Kimura como o Shinsuke, eles contracenam muito bem entre si. Nossa, de fato. Não, inclusive o Shinsuke, né? Meu amigo, grande personagem. Grande. MVP, cara. Nossa senhora. Esse personagem, tipo, é o momento... Pô, por que você assiste Sengoku? É por causa desse cara. É por causa dele.